E se a gente pudesse entender a história do poder global olhando para uma história de terror clássica? Parece estranho, né? Mas a proposta aqui é justamente essa: usar o Frankenstein para enxergar a geopolítica de um jeito, olha, completamente novo e inesperado. Pois é, a pergunta é essa. E ela vem de um ensaio acadêmico recente que propõe essa analogia. E não é só uma figura de linguagem, não. A ideia é usar isso como uma ferramenta mesmo, para a gente sacar como o poder muda de mãos e como, às vezes, a criação se volta contra o criador. Então, para entender essa história, a gente precisa começar pelos criadores, porque nos dois casos, o ponto de partida é uma ambição, assim, gigantesca, uma vontade enorme de moldar o mundo à sua própria imagem. E olha só como o paralelo funciona bem. De um lado, o Dr. Victor Frankenstein, com aquela arrogância científica querendo vencer a morte. Do outro, o Império Britânico, com a sua ambição geopolítica, buscando poder, riqueza, construir um novo mundo. Os dois queriam ir além dos limites, um na ciência, o outro no mapa mundi. Certo. Mas o ponto é que nenhuma dessas criações apareceu do nada, inteirinha. Pelo contrário, as duas foram montadas, feitas de pedaços de outros. A própria essência delas é essa, a de ser um conjunto de partes diferentes. É exatamente isso. O monstro, né? Ele era literalmente um ser feito de partes de outros corpos, tudo costurado. E essa ideia, essa imagem de uma criação feita de fragmentos, de pedaços, é a chave de tudo para a gente entender essa analogia. E aí, a gente olha para as colônias americanas e a história é parecida. Elas também foram uma espécie de colcha de retalhos, construídas em cima de terras que eram de outros, povoadas por gente de toda a Europa, e claro, tudo isso formado sobre o extermínio de povos indígenas e com a força do trabalho de pessoas escravizadas. E como em toda boa história de Frankenstein, chega uma hora em que a criatura se rebela. Um sentimento de abandono, uma vontade de ser independente e pronto. O resultado é um rompimento bem violento com o criador. Mas essa separação não aconteceu da noite pro dia, não. Foi uma coisa que foi crescendo, sabe? Uma mistura de negligência com um controle demais. Chega um ponto que a criação percebe que ela nunca vai ser tratada como igual. Vai ser sempre vista como uma posse. E é aí que a coisa toda vira. E essa linha do tempo mostra bem como foi esse processo. Não foi só uma briga, foi um caminho longo, violento, com várias etapas. Primeiro, a rebelião em 1776. Depois, a inspiração que veio da Revolução Francesa e, por fim, um conflito interno gigantesco, a Guerra Civil, que acabou forjando uma nova identidade. A criatura estava pouco a pouco definindo quem ela era por conta própria. Mas a história não para na independência, ou não? A dinâmica continua e leva a uma virada de jogo completa, uma inversão total de poder. Sabe aquela história de o aluno supera o mestre? Pois é, a criação supera e muito o criador. E essa tabela resume tudo de forma brilhante, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O criador, o Reino Unido, antes um império gigantesco, agora estava em declínio, endividado. Já a criatura, os Estados Unidos, se tornou a superpotência, com a economia dominante. O controle mudou de mãos. Os Estados Unidos não só superaram o Império Britânico, como passaram a influenciar seu antigo mestre. É a inversão completa. O criador, que um dia se sentiu superior e até abandonou sua criatura, agora tem medo dela. Fica cauteloso, talvez até intimidado por aquele poder gigantesco e incontrolável que ele mesmo ajudou a criar e soltar no mundo. Só que essa análise vai ainda mais fundo. A gente não está falando só de dois países. A ideia aqui é usar essa história como uma metáfora para entender o próprio sistema que criou os dois. E para isso, a gente precisa falar de um conceito: a fetichização do produto. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando uma coisa que a gente cria, um produto, parece ganhar vida própria. E no fim, essa coisa acaba dominando o próprio criador. Pensa bem, as coisas que a gente faz, seja um monstro no laboratório ou os produtos do nosso trabalho, podem virar forças que controlam a nossa vida. E é aí que tudo se conecta. Tanto o monstro do livro, quanto o tal Frankenstein americano, são, no fundo, produtos de um sistema que separa o criador da sua criação. É a base do capitalismo, né? O trabalhador produz algo, mas fica separado do valor, do poder daquilo que ele fez. E aí, essas criações, sejam produtos ou nações, ganham vida própria. Isso tudo joga no ar uma pergunta bem provocadora. O que será que pensadores como Marx e Engels diriam disso tudo? Como eles analisariam esse Frankenstein americano
esse monstro geopolítico que nasceu justamente do capitalismo e da ambição imperial que eles tanto criticaram. No fim das contas, a conclusão é uma imagem muito poderosa. A de que as criaturas, sejam elas um monstro costurado ou uma superpotência mundial, acabam virando espelhos. Espelhos que refletem imagens distorcidas, violentas, mas que são, na verdade, as imagens dos seus próprios criadores. Elas mostram de forma brutal as ambições e as falhas de quem as fez. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se a criação é um espelho, o que a imagem que esse espelho mostra hoje diz sobre quem estava na frente dele lá no começo de tudo?